Olá, amigos! Está começando mais um podcast. Eu sou Luciano Lorenzini, seu host para assuntos técnicos, e aqui falamos sempre de sistemas, dados, infraestrutura, plataforma e gestão ágil. E o tema de hoje é o Agenda ES, Agendamento Resiliente de Serviços para todo o Estado. E hoje nós temos a honra de receber Eric Silvano, chefe da seção de controle de postos de identificação civil da Polícia Científica. Seja muito bem-vindo, Eric. Obrigado, Luciano. Muito obrigado. E também temos Alessandro Frizeira, gerente de sistemas do Prodeste. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Lorenzini. É um prazer estar aqui novamente e contar um pouco da história de uns produtos de sucesso. Sim, e é um belo produto que o Prodeste tem. Vamos falar dele. Agenda ES. Alessandro, eu vou começar com você, já que é um produto que atende a vários órgãos, né? Não só a um específico, um produto corporativo. Explica um pouco para a gente o que é o Agenda ES, o que ele se propõe a fazer, como que começou, conta um pouco dessa história. A agenda, o nome já diz ali, né? Fica bem intuitivo para agendamento de serviços, em grande parte ali para serviços presenciais, né? Mas tem toda uma possibilidade ali de atendimento à distância, enfim. O surgimento dele basicamente foi a partir de uma necessidade de uma demanda que o Estado e diversos órgãos possuem de fornecer uma solução para agendamento dos serviços de atendimento ao cidadão. Ali no início da pandemia a gente viu uma necessidade maior dessas pessoas poderem irem nos locais com horas marcadas e não se aglomerar em um atendimento de fila para um determinado serviço de um determinado órgão. A gente, de forma imediata, adaptamos um sistema que a gente recebeu da Prefeitura de Vitória. Fizemos uma instalação, teve uma sessão e colocamos em implantação para utilização. Porém, a gente identificou muitas necessidades de evolução desse produto para adequar o governo do Estado do Espírito Santo, para adequar as necessidades administrativas de customizações e ainda por não ser um produto em linguagem e tecnologias que a gente adotava, foi mais para tapar um buraco de forma imediata, a gente planejou uma construção de um novo produto do zero. Certo. Então, a gente começou ali com essa ideia em 2011, final de 2011, eu assumi a liderança desse projeto, a gente estruturou, fizemos uma construção, mais para frente eu posso definir, explicar um pouco melhor. E em 2022, meados de 2022, com a conversa dos órgãos atuais que já utilizavam o sistema, a gente conseguiu fazer a implantação em meados de 2022, ali, junho e julho, com a entrada da Polícia Civil, logo na implantação do sistema, e com a Cefaz. Sim, 2 órgãos. Isso, que aí são Cefaz, ela tem bastante serviços disponíveis para o cidadão ali, e a Polícia Civil tem um serviço mais demandado pela população, que é da emissão de primeira e segunda via de identidade. Então, eles são os primeiros clientes, estão até hoje utilizando o sistema. Depois a gente teve expansões e a gente vai contando um pouco sobre o produto ao decorrer do episódio de hoje. Sim. Eu ia até perguntar um pouco mais sobre isso, porque começou com 2, mas hoje nós já estamos com quantos, mais ou menos? Efetivamente, assim, em torno de 7 órgãos, porém, a gente pode pontuar aqui, no momento da construção das nossas soluções, um produto ali totalmente desenvolvido pelo Prodeste, a gente puxou a CEGER como um apoio estratégico na parte de negócio e expansão dos sistemas a nível de governo inicialmente. O produto já nasceu integrado com a área estruturante, que a gente tem integrado entre sistema de RH, organograma, acesso cidadão. Isso o que permite para a gente? A gente não tem um sistema de agendamento para cada secretaria, instâncias distintas. A gente desenvolve um sistema multi-tenant, que a gente chama, né? Que é com uma separação lógica ali dos dados,
E pensando a nível do cidadão, quem vai acessar o sistema na parte pública é o cidadão. Ele precisa ver os serviços que o Estado oferece, não os serviços que um Detran oferece, que a Polícia Civil oferece, o que a SESI oferece, em ficar entrando em 20, 30, 50 sites para procurar um serviço. Legal. Ele precisa entrar em um sistema de agendamento, todos os serviços disponíveis que o Estado ele poderia estar ali. Então, o sistema já nasceu assim, integrado ao organograma e está disponível para todo o Estado usar. Qual Legal. o órgão que ainda não utiliza, está pronto para utilizar. Né? A gente tem um parceiro que é a GPP, Gerência de Processos, e da CGE, sobre a gestão ali do Cláudio Paiva, a atuação do Miranda, na subsecretaria do Davi. Procurem eles inicialmente ali, porque eles vão fazer um alinhamento para esse órgão poder entrar, treinamento. E qualquer órgão que precisa de serviço de agendamento e ainda não usa, vocês têm um produto de graça, né? Já mantido por uma equipe, uma estrutura, uma infraestrutura instalado e que suporta essa expansão. Então, hoje está bem aquém do que a ferramenta pode utilizar. Entendi. Ela pode ser expandida aí e evita também de órgãos individualmente realizar contratações. Então, se tem uma secretaria de esportes que precisa de um sistema de agendamento, ela vai comprar um sistema para ela, a gente sempre na hora vai construir um sistema, fala, o sistema de agendamento é um produto comum. A gente pensa em nível produto para Estado. Legal. E por mais que... E a gente divide esses sistemas em módulos que a gente chama de microserviços, que permite que a área administrativa, o cidadão vai ver a área pública, os sistemas estão... os serviços e as vagas, a disponibilidade e a parte dos agendamentos dele. Mas na área administrativa, toda a separação lógica de dados que a gente já implementou, a polícia científica ela vai gerir só os serviços dela. Então, se tiver o Detran, ou a Secretaria de Saúde, ou o PROCON, ou a SEGE, ou o PRODEST, trabalhando com agendamentos e programações de serviços, ela vai gerir os dela, mas eles estão exatamente no mesmo produto. Entendi. No mesmo sistema, na mesma base de dados, a mesma equipe trabalhando. Então, isso tem um ganho em questão econômica para o Estado, desempenho, gestão, acompanhamento e evolução do produto, fora as integrações e customizações possíveis ali para trabalhar, enormes. Legal. Bom, muito bom saber. A gente vai aprofundar mais um pouco sobre isso mesmo, mas agora eu quero saber do Eric. O Alessandro citou para a gente que agora a Polícia Científica, né, acho que é o maior usuário do sistema Agenda hoje. Conta para a gente, para quem está ouvindo a gente, como que é esse serviço, é o serviço de emissão de carteira de identidade, né? Como é que se dá isso no dia a dia, como é que é o funcionamento? Conta para nós um pouco desse dia a dia. Sim, é bom saber também que somos clientes antigos, né? Um dos primeiros clientes aí, então, e um dos que mais utilizam o serviço. É bastante trabalho que a gente dá para vocês do Prodeste, né? A Polícia Científica ainda é um nome novo para a população, Sim. né? Porque foi um órgão criado ali em 2022, que ele foi incluído ali na Constituição do Estado, e em 2023 foi criada a lei que institui a Polícia Científica. Mas a atividade pericial já existe aqui no Espírito Santo há mais de 100 anos, desde 1912, que existe essa atividade pericial e de identificação de pessoas. Então, a Polícia Científica é estruturada em 4 institutos, né? Tem o Instituto Médico Legal, que é ali em Vitória, o Instituto de Criminalística, o Instituto de Laboratórios e o Instituto de Identificação, que é o instituto responsável pela emissão das carteiras de identidade. Certo. Então, toda essa estrutura ficava dentro da Polícia Civil até 2023. Então, por isso que nós iniciamos ainda ali como Polícia Civil. A partir de 2023 foi iniciado um processo de desvinculação da Polícia Científica de dentro da estrutura da Polícia Civil. Essa é uma tendência que foi seguida em mais de 20 estados pelo Brasil. Foi Então, um movimento nacional isso. Isso, é um movimento nacional. As polícias científicas são órgãos recentes, apesar de uma atividade centenária já, que é a atividade pericial. Então, dentre esse rol de serviços que a Polícia Científica presta à população, talvez um dos mais acessados é a da carteira de identidade. Sim. Porque todo mundo vai ter uma carteira de identidade no decorrer da vida, é o principal documento do cidadão. Então, faz parte das nossas atribuições a emissão desse documento. Então, desde 2022, que nós estamos aí junto ao Prodeste no sistema de agendamento, é bom a gente destacar
que existe muita reclamação da população. Eu não consigo agendar. Uhum. Mas não é um problema do sistema. Nós estamos, no geral, satisfeitos. Nós temos um excelente atendimento pelo Prodeste. Legal. Nós temos diversas... Inclusive, de vez em quando a gente já clica vocês. Temos uma ideia aqui para agenda. Então, a gente reúne, conversa e vocês colocam em prática muitas coisas que a gente sugere. Então, é uma parceria de sucesso. Nós estamos muito, muito satisfeitos com essa parceria do Prodeste, além do fato de ser uma economia. A gente não precisa contratar uma empresa para isso. Uhum. A dificuldade hoje é gerada por conta da quantidade de acessos, né, da procura pelo documento de identidade. Em 2009, nós fazíamos cerca de 16 mil atendimentos por mês. E era pouco, já era pouco. Hoje, nós fazemos cerca de 44 mil atendimentos por mês. Então, em 6, 7 anos, nós triplicamos o número de atendimentos, só que a população ainda tem dificuldade, porque a demanda é maior do que a oferta do serviço. Isso agora, com a nova carteira de identidade nacional, está sendo maior, né? Uma procura muito maior ainda. Só que nós temos até 2032 para emitir esse documento para toda a população. Sim. E aí a gente quer deixar todo mundo tranquilo que todos vão ter o documento até lá. Nós temos um plano crescente de emissões aí que a gente está seguindo. Essa carteira nacional é algo que é recente, né? Todo recente. mundo já tem a carteira hoje, vai ter que emitir uma carteira nova em algum momento. Isso. Ninguém precisa ter pressa, né, para ter esse novo modelo documento. Muitas pessoas procuram, eu preciso da carteira nova. Mas por que você precisa? Não, porque eu quero ter um novo documento. Então, nesse primeiro momento, essa carteira nova foi instituída em 2022, por meio do decreto 10977. Esse decreto, ele afirma que até 2032 tem que ser feito esse novo modelo para todo mundo. Então, nós temos 10 anos desde a implementação desse modelo para que todo mundo tenha. Então, ninguém precisa ter pressa. Nesse primeiro momento, nós estamos dando prioridade a atender aquelas pessoas que realmente precisam, que é quem nunca teve um documento de identidade, então os mais jovens, aquelas pessoas que precisam do documento novo para uma viagem, para fazer inscrição na faculdade, para fazer inscrição na escola, ou também beneficiários, né, de programas sociais que têm procurado muito pela emissão desse novo documento. Entendi, para poder apresentar Isso, precisa. O INSS tem uma portaria conjunta que ele está exigindo esse novo documento, porque como agora é um documento nacional, existe uma integração desses dados com as outras plataformas do governo federal. Então, o objetivo do INSS é fazer um batimento biométrico dessas pessoas, dos beneficiários dos programas sociais, com a base de dados da carteira de identidade nacional, e com isso evitar fraudes, né, na obtenção desses benefícios. Por isso que muitos dos beneficiários têm nos procurado para pedir esse documento novo, porque eles têm o receio de não conseguirem ser atendidos pelo INSS. É um receio real, né? Você não pode ficar. Mas também o que a gente orienta é que todos tenham tranquilidade nesse momento, porque até o momento ninguém foi formalmente notificado. Olha, você precisa apresentar. Como as notícias dão conta de que o INSS vai fazer essa exigência, muitas pessoas têm corrido para procurar, mas essa exigência vai valer somente a partir de janeiro de 2027. Para as novas e depois 2028. Então, a gente pode fazer isso com bastante calma. Sim. Esses agendamentos, eles são feitos em alguns lugares, abrange boa parte do estado? Como é que é essa capilaridade hoje da Polícia Científica? Nós começamos lá foi 22, Alessandro? 2022, em junho ou julho. Tá? Nós entramos ali com os maiores postos, era de 10 a 12 postos, 12 municípios. Começamos assim e fomos gradualmente fazendo uma expansão do atendimento pelo Agenda ES. Hoje, nessa data, nós estamos em 49 dos 78 municípios do estado. Sim. A Polícia Científica está em todos os municípios do estado. Então, hoje, todos os 78 municípios do estado têm um posto de identificação. O cidadão consegue fazer a carteira de identidade em qualquer município do Espírito Santo. Isso é uma vantagem estratégica muito grande para a Polícia Científica, porque evita aquele deslocamento do cidadão para outros municípios. Tendo em vista essa expansão que fizemos, nós não estávamos, né, anteriormente em todos os municípios, é de nosso interesse também a expansão do Agenda. Então, se estamos no estado todo, é interesse nosso e dos municípios que todos os municípios estejam também no Agenda. Então, tendo em vista essa necessidade, nós notificamos os postos de identificação para que até o dia 30 desse mês de junho, todos possam entrar. Então, dos municípios que restavam, apenas 4, pelo que eu vi hoje, somente 4 ainda não indicaram uma pessoa, a gente vai continuar nisso. Então, nossa expectativa é que a partir de 1º de julho, já no mês que vem,
todos os 78 municípios do estado estejam com vagas disponibilizadas no sistema Agenda S. Massa. E aí, um ponto positivo que a gente falou isso com antecedência para o pessoal do Prodeste, olha, nós vamos entrar com mais municípios na agenda, hein? A gente tinha essa preocupação. E o pessoal, tranquilo, pode entrar. Exatamente. Porque o sistema Já tá tem uma preparado capacidade, pra né, isso. gigantesca de atendimento. Foi esses dias aí que a gente estava conversando, e não sei quem falou com a gente que Isso é uma notícia boa pra gente, entendeu? Oh, Quando o cara não ah. se preocupa com o sistema, é uma notícia boa. Não, isso é muito bom. Aí, Pra população é bom e pra gente é bom. excelente. Teve um dia desses que a gente estava conversando lá e não sei quem falou que chegou a ser registrado um pico lá de 300 mil acessos simultâneos. E o sistema tranquilo, a gente conversando lá internamente, teve até alguém que falou, rapaz, isso aí numa Black Friday da vida, Sim. em algum e-commerce aí, derruba um site. E o Agenda se mantém muito resiliente, é um sistema excelente. A gente tem uma piada interna que é o modo Rock in Rio. Ah. Vai em todo mundo com pegar um ingresso, o Rock in Rio cai, mas a agenda não cai. É verdade. Até porque é um serviço que é inerentemente presencial, né? Não tem como fugir. A pessoa tem que ir lá, tem que tirar foto, tem Isso. que pegar Coletar as digitais. impressões digitais, Surgiram algumas notícias, que não são verdadeiras, inclusive. Começa num post de Instagram, na internet, assim. Carteira de identidade agora pode ser 100% online. Saiba como tirar, pelo GovBR. Aí começa um monte de informação desencontrada, e aí a imprensa procura a gente e fala, como é que é? Então, o que muitas pessoas confundem é que o agendamento pode ser online, mas o seu atendimento vai ser presencial, porque a gente precisa coletar suas impressões digitais. Alguns estados têm testado um modelo de reimpressão da carteira. Então, você faz sua carteira de identidade nacional, perdeu, e aí você solicita a reimpressão dela. Nisso você não precisa voltar para coletar suas impressões digitais, porque vai ser reaproveitado anterior. Mas, de qualquer forma, você precisa ir ao posto para buscar esse documento e atestar que você é você. Então, em todos os estados do Brasil, uma parte, pelo menos, desse serviço obrigatoriamente vai ser presencial. Não tem como fugir Tem disso. como. Legal. Falando um pouco de como que vocês usam ali na prática, no dia a dia ali o Agenda, né? Tem uma parte administrativa que vocês conseguem criar lacunas, horários, se as pessoas marcarem e tudo mais. Vocês trabalham de uma forma diária? Vocês colocam um dia da semana, 2 dias na semana? Como é que vocês, particularmente na Polícia Científica, operam esse agendamento, essa abertura de vagas? O primeiro ponto positivo que eu quero destacar é o que o Alessandro falou e que para a gente é muito legal. Desse sistema ser integrado com o sistema de recursos humanos. Isso para nós é fantástico, porque a gente já tem as unidades mapeadas e os servidores também. Então é só a gente atribuir um servidor que já existe, uma pessoa, né, que já existe. Eu falo servidor para vocês, daí é outra coisa. Da concessão de É, acesso. servidor público. Servidor público. Então a gente associa a pessoa àquela unidade e tá feito. Então para nós é muito tranquilo de ter toda essa visão do serviço, essa visão macro das unidades, já está tudo feito. Então, para a gente isso é excelente. Um monte de cadastramentos que já poupou a vida. Exato. Já poupa muito trabalho nosso. No início da nossa operação lá no Agenda, nós fazíamos cronogramas mensais. Então, o posto lançava mensalmente as vagas e colocava uma disponibilidade ali de acesso, normalmente de 1 a 15 ou 7 dias. Então, o que isso quer dizer? Você conseguir agendar para 7 ou 15 dias à frente, dentro de um intervalo de 1 mês. À frente, entendi. À frente. Dentro de um intervalo de 1 mês. Então, se a pessoa tinha uma urgência, eu preciso para a semana que vem. Ela já não conseguia porque essas vagas da semana que vem foram ocupadas lá no mês passado. O overbook é tão grande que o povo já está marcando para Já está marcando 2 para semanas para frente. 2 semanas para frente. E vamos supor que a gente lance a agenda do mês seguinte agora, com disponibilidade de 7 ou 15 dias. Como a procura, historicamente, no Espírito Santo, sempre foi grande. Ela aumentou agora, mas ela sempre foi grande. Quando eu falei ali de 2009, que a gente atendia 16 mil pessoas, mas a população do estado já era de 3 milhões e pouco. Sim. Então, sempre foi uma procura muito grande e essa demanda reprimida foi se acumulando ao longo dos anos. Agora, nós acreditamos que ela está no pico ali dessa demanda reprimida e que ela vai sendo diminuída porque nós hoje temos uma capacidade de atender mais de 10% da população do estado por ano. Sim. Então, se a carteira ela tem a validade de 10 anos, Está coberto, né? Está coberto, Legal. em tese. Isso não significa dizer que a gente não vai aumentar, nós vamos aumentar ainda mais. Mas hoje nós já temos essa capacidade de 10% por ano. Até porque a demanda aumentou um pouco mais por conta da necessidade da carteira nacional. A Né? partir do momento que todo mundo tiver o documento, essa demanda vai estabilizar. Até antes, metade da população com a carteira, a demanda já vai começar a cair um pouco. Então, se a gente marcasse muito para frente,
a pessoa ficava sem vaga. E aí ela só conseguia a vaga muito para frente e um dia só. Então, a agenda de um mês, com disponibilidade de vagas de 7, 15 dias, ele ia sempre marcar para um dia só, 15 dias à frente. Então, amanhã, 15 dias à frente. Depois de amanhã, mais 15 dias à frente. Entendi. Isso gerava, assim, essas vagas esgotavam em segundos. É muito rápido. Atualmente, nós fizemos alguns estudos, eu acho que foi em maio de 2023 que a gente fez esse estudo. De passar a acumular essas vagas em lotes semanais. A gente teve essa experiência baseada no sistema de agendamento de vacinas, né, na época da pandemia. Chegavam lotes. Chegou um lote de 5.000 vacinas. Vamos agendar. A gente pensou em transformar em lotes também para agenda. Colocando em números genéricos aqui. Se nós atendemos a 1.000 pessoas por dia na agenda, em vez de colocarmos 1.000 vagas por dia, nós podemos colocar 5.000 vagas na sexta-feira. Perfeito. Então, dá uma sensação de sucesso maior para quem está tentando. Olha, você tenta na sexta-feira que vai ter um número maior de vagas. Para a próxima semana. Para a Para a próxima próxima semana. Para uma Isso. semana. Então, eu pra tenho semana uma urgência, seguinte. eu vou viajar, eu vou Sim. viajar. Então, pode entrar na sexta que vai ter vagas logo para a semana seguinte. Isso evita até que ela esqueça. Muita gente marca para o mês seguinte e vai esquecer. Se você marcar para a semana que vem, está muito mais perto. Quarta-feira eu tenho um agendamento. Então, o número de ausências também diminuiu. E nós vimos que essa foi uma decisão acertada, porque as reclamações na ouvidoria diminuíram. E uma das ferramentas que o Prodeste colocou em algumas conversas que nós tivemos é da gente conseguir medir o sucesso. Assim. Quanto tempo essa vaga fica disponível? Então, aquelas 1.000 vagas que eram um pouquinho, números genéricos, ficavam disponíveis ali por 5 segundos. Rapidinho elas esgotavam. As 5.000 vagas, elas ficam disponíveis ali por 2, 3 minutos. Já é algo que é muito melhor. Caramba. Então, atualmente, a gente está com essa forma de agendar. Toda sexta-feira, com lote de vagas para a semana seguinte. E tem um horário específico? Nós padronizamos o horário das 8 horas da manhã, na sexta-feira. Então, toda sexta-feira, às 8 da manhã, o cidadão acessa o Agenda ES e lá ele vai encontrar as vagas para a semana seguinte nos municípios do Espírito Santo. Ele procura identidade civil, carteira de identidade, algo assim, imagino. Isso. No portal principal do Agenda ES, lá no agenda.es.gov.br, já está como destaque. Legal. Foi uma outra medida que o pessoal do Prodeste fez aí a nosso pedido. E aí já só entra lá e vai ter carteira de identidade nacional. Primeira coisa lá. Massa. É interessante o Eric falando, e até pergunto para o Alessandro também, porque é bem flexível a agenda, né? Ele está falando uma quantidade de cenários muito e sem dar trabalho nenhum para o Prodeste. Assim, Prodeste, eu preciso disso. Não. Vocês já deixam à nossa disposição ali e a gente consegue ter uma infinidade de Ele foi falando e foi passando um filme aqui que a gente foi desenvolvendo na época e a gente, de forma preditiva, quando a gente desenvolve a solução, a gente pensa no máximo de cenários possíveis, como a gente não desenvolveu uma solução para a Polícia Civil, e para a Polícia Científica agora. A gente desenvolveu uma solução pensando a nível de governo. Então, quanto mais a gente consegue desenvolver algo estratégico corporativo, melhor para o Estado, para a população, e para a gente também manter um ambiente só. Então, na própria concepção do produto, eu pessoalmente fiz questão de visitar a Cefaz. Eles já usavam um sistema para entender os problemas, as necessidades dele. Conversei com a Polícia Civil na época, não era você que estava na frente, nessa época, você entrou depois. Conversei com outros órgãos, com o Detran e outros aderentes, possíveis candidatos. E ali a gente conseguiu mapear um MVP, que ele já foi um MVP, assim... muito do que tem hoje já nasceu lá em 2022. Depois foi complementação de relatórios e outras ferramentas adicionais e recursos adicionais de acordo com as necessidades. A principal funcionalidade do sistema ali, que é a programação da agenda, a gente desenvolveu ela de uma forma que vocês consigam parametrizar e configurar de acordo com a necessidade do órgão e do serviço. Essa parametrização e essa configuração que o Eric citou, que na sexta-feira ele lança um lote e ele definiu que as vagas são da semana seguinte, os próximos 5 ou 7 dias, e que a 8 horas da manhã vai limitar,
são recursos que ele não depende do Prodeste estar configurando e botar hardcode lá no código. E não é algo só para a polícia científica, não né? está disponível para todo mundo. Qualquer um que for usar tem essa flexibilidade. Tem essa flexibilidade. Então, o padrão, hoje quem adota isso é a polícia científica, pela necessidade característica do serviço de identidade, que é o serviço mais utilizado mesmo, mais agendado no sistema, e mais demandado e procurado pela população. O padrão normalmente, o cara definiu o período da programação dele, da agenda, ele pode definir mensal ou até mais de um mês. Quais são os dias da semana que ele vai atender, ele configura ali, meu atendimento é de segunda a sexta, de 8 às 17, quantas vagas por horário, porque você pode ter um atendimento de um serviço que você tem mais de um atendimento, então você atende às vezes 5, 6 pessoas no mesmo horário, então você configura isso tudo. Pode marcar de 15 minutos, 30 minutos, 15 minutos, uma hora, se você definir que é a cada 30 minutos e uma vaga por horário, o sistema vai já criar essas vagas, te dar um preview, vai te mostrar, você está criando uma configuração de programação para 30 dias e o cenário das vagas vão ser essas. Tem até esse cálculo, né? Tem. Quantos guichês, quantos horários. Guichês, horários, vagas por horários. E ainda tem algumas parametrizações. Se você vai liberar, você criou uma programação de um mês, você já quer liberar os 30 dias, você quer liberar gradativamente, você quer liberar só a partir de um horário, isso tudo são customizações ali existentes. Em órgãos que não tem uma demanda maior do que a oferta, eu não indico, deixa, porque fica sempre disponível as vagas e o cara vai agendar. Em órgãos que há uma necessidade de repensar a forma, ele tem recursos para configurar esse tipo de serviço. E existem outras configurações também possíveis que a gente pode estar citando. Mas o bastante interessante quando a gente entrou com o sistema de agendamento, a gente entrou com a Polícia Civil na época, com a carteira de identidade, a Cefaz com diversos serviços ali referente a impostos, CMS, inscrição estadual, inclusive alguns atendimentos em teleconferência. E eu fui um dos entusiastas de procurar locais que eu falo, cara, é um grande potencial esse órgão estar entrando e fazer questão daquele produto entrar. Então, fui pessoalmente no Procon, a gente tinha relatos e a gente via na televisão as pessoas acordando 5 horas da manhã, ainda ali no centro, ficando na porta e esperando para ser atendido. Eu falei, para um atendimento no Procon. Eu, inclusive, já pensei em ir no Procon para fazer alguma reclamação, você não vai por quê? Você fala, cara, vou perder meu dia. Não é perder um dia que você não vai ser atendido, mas é perder um dia assim. Eu vou ficar na fila, não sei que horas eu vou ser atendido, e pode ser que ainda eu preciso de alguma coisa, informação ou documento que eu não sou informado sobre a prestação, um detalhe desse serviço digital. Então, fui pessoalmente, na época eu e o Pablo Amaral, que estava na GPP, no início do projeto, apresentamos para os diretores lá. Na semana seguinte, eles já estavam usando o sistema de agendamento. Então, é muito rápido, porque o produto já está pronto, a integração com o acesso cidadão, a parte estruturante, a parte de RH está pronta. A gente explicou o funcionamento, demos o apoio, um treinamento rápido, eles já passam a usar. Uma tarde já sabe usar. Já passam a usar. Muito rápido. Pensando a nível, dando o exemplo da polícia científica, a gente estruturou desde o início do sistema 2 principais perfis ali de gestores, porque o sistema tem a área pública, quem entra, agenda.s.gov.br, está ali a área pública, vocês vão visualizar, pesquisar por órgão, por município, por serviço, enfim, tudo que está disponível ali no sistema de agendamento. Mas existe uma área administrativa que é um outro produto, é uma outra publicação, que aí é onde que o Prodeste e os órgãos utilizam. E tem 2 principais perfis ali, que é o gestor do órgão, aí se a gente for pegar a parte prática, o Eric é um gestor do órgão ali no sistema de agendamento. Então, ele consegue visualizar todas as programações de todas as 40 e poucas unidades de atendimento. 49 unidades de atendimento. Serão 78. Só que a gente Muito breve. Então, e aí a gente já pensou de forma prévia na concepção do produto, assim, o Eric não vai ter condições de gerar programação de 49 unidades de atendimento. E da mesma forma que a gente pensou que as programações das unidades de atendimento elas podem ser distintas. A Casa do Cidadão em Vitória ela pode ter uma programação de agenda e de oferta diferente do município de Vila Velha ou do interior.
Então não dá para ser uma programação genérica, a programação é por unidade de atendimento. E não dá para a gente puxar a responsabilidade para o gestor do órgão e estar configurando todas as programações de agenda. Então a gente criou o gestor do órgão, tem acesso a tudo referente ao órgão de todas as unidades, e o gestor de unidade. Então a própria unidade de atendimento por exemplo, de Vitória, que hoje está na Assembleia Legislativa ainda, Assembleia e a Casa do Legislativa, Cidadão. Existe um gestor de unidade, um ou mais, que você pode dar permissão, para gerir as programações da Casa do Cidadão de Vitória. E existem os gestores de unidade, que pode ser um ou mais, da Assembleia Legislativa. Então, eles criam a programação de acordo com a rotina e capacidade e horário deles, e fazem a visualização, a separação lógica do que eles podem operar, controlar e modificar, está dentro do cenário daquela unidade. Então, eles visualizam só o que está acontecendo, os agendamentos daquela unidade, as programações daquela unidade, os relatórios daquela unidade, é um acesso mais limitado. E o gestor do órgão passa a ter um acesso mais completo também só do órgão. E a gente, por ser administrador-geral do sistema, a gente consegue ter uma visualização global de todos os órgãos. Então, a programação da agenda ela foi muito bem elaborada e que permite ali essas customizações e modular, parametrização, né? Parametrizar a bem flexibilizar esse uso, né? a geração das vagas. Massa. Incluindo feriado também, imagino, né? Tá para lançar feriado. Calendários, o calendário, você tudo. cria seus calendários, né? E no momento que você vai criar uma programação de 3 meses, por exemplo, vamos pegar o mês, vamos criar uma programação de julho. Se seu atendimento é de segunda a sexta, você já tem um calendário, ele já vai gerar desconsiderando esses horários. Entendi. Uma das funcionalidades que são bem interessantes que o Alessandro mencionou é essa de você parametrizar o tempo e a quantidade de guichês, ele já te apresentar uma fotografia de como que vai ficar. Antes de você gerar um preview ali, exatamente. Então, em que isso servia para a gestão, no nosso caso? Havia postos, por exemplo, que atendiam, colocava as vagas de 15 minutos lá para atender o cidadão. E outro colocava as vagas de 30 minutos. Então, um posto com 15 minutos e 2 guichês vai atender tanto. Um posto com 3 guichês mais 30 minutos vai atender tanto. Então, baseado nisso, a gente olhava, faz essa gestão posto a posto. Teve um posto que eu me lembro até hoje, que estava 30 minutos. E aí, a gente conversou e tal. Ele falou, olha, a gente está com muita dificuldade por conta do atendimento dos idosos que está demorando, etc. E a gente falou, diminui 2 minutos. Em vez de colocar 30, coloca 28. Que ele já dava uma diferença ali de 2, 3 vagas por dia. Na semana eram 15 vagas. Olha. No mês, olha quantas vagas a mais. No ano, quanto que isso significa? Então, para a gente, um ajuste de minutos já significa um ganho muito grande de eficiência, principalmente se a gente olhar o cenário geral. Que você consegue ir simulando na ferramenta para conseguir chegar num Exato. número legal ali para todo mundo. Então, É importante também citar algumas funcionalidades, pensando no cidadão. Se o cidadão realizou o agendamento e o sistema de agendamento está preparado ali para qualquer dispositivo, então a gente desenvolveu de uma forma que o cara ele digita o menos possível. Então, hoje ele consegue fazer um agendamento sem digitar nada. Se for para ele logo no acesso cidadão, escolhe o serviço, escolhe a unidade, escolhe o dia e o horário. Ele já está logado no acesso cidadão, já tem os dados, ele vai apresentar um botão para o cara clicar em agendar, agendamento confirmado. O clique é muito rápido. Muito rápido. Então, assim, ele precisar voltar depois para conferir, ele pode entrar no sistema de agendamento novamente, logar com o acesso cidadão dele, todos os agendamentos que ele já realizou ou os que estão previstos, né, agendados para ele agendar, vai estar disponível ali no painel dele, né? Existe um painel do usuário ali, um painel do cidadão. Então ele consegue imprimir um comprovante se precisar e principalmente assim, eu agendei que é importante principalmente para serviços muito demandados como o da carteira de identidade. Eu agendei para quarta-feira da semana que vem. Aconteceu um imprevisto, eu não posso ir, você tem um botão lá para cancelar esse agendamento. Então, cancela esse agendamento, porque automaticamente essa vaga já vai habilitar para uma outra pessoa poder usufruir do serviço. E em questão de sistêmica, né, o que a gente implementou também para o usuário ficar bem informado? Além dele agendar, ter a opção ali de salvar o comprovante, voltar no sistema a qualquer momento, e simplesmente baixar o comprovante dele se ele precisar, a gente notifica ele
A gente tem um sistema de notificações padrão, que também é mantido pelo Prodeste. Ele recebe um e-mail, que é um e-mail cadastrado no próprio Acesso Cidadão, sobre o agendamento dele. E a gente criou também um lembrete do agendamento. Então, 24 horas antes, né, não vou falar 24 horas, mas um dia antes do agendamento dele, a gente processa. Isso é uma rotina que funciona ali em background, toda 5 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, a gente roda um serviço. Hoje, a gente verificou todos os agendamentos da quinta. Amanhã é feriado, né? Aqui não vai ter agendamento. Se tem agendamentos no dia seguinte, a gente pega essa listagem e dispara o lembrete de agendamento para todos os usuários. Então, ali é importante todo mundo que tem um agendamento e não vai comparecer, faça um cancelamento que vai ajudar um próximo legal. aí Tem um lembrete, a né? usufruir. Ó, tá chegando seu agendamento. Tem um lembrete. Mas existe uma configuração do serviço que também nasceu já desde 2022 e depois a gente foi aprimorando ela, que seria a configuração do serviço. Hoje você consegue configurar e a gente deixa disponível isso. A ideia é sempre a gente desenvolver o produto e falar assim, toma, ele é seu, você consegue fazer o que você quiser com o serviço, né? Parametrizar de acordo com a necessidade. E como é um produto único, necessidade de polícia científica é diferente de um outro órgão. Eles conseguem definir quantos agendamentos cada usuário consegue fazer. Então, dá pra escolher quantos? se ele parametrizar, por exemplo, 2 agendamentos, o cara só vai conseguir fazer 2 agendamentos vigentes naquele serviço. 2 horários. Se ele configurar ele só vai conseguir fazer enquanto aquilo está vigente. Então, eu acredito que o de vocês devem estar 2, porque ainda tem por que mais do que né? Porque existe um agendamento para terceiro, que também já nasceu no sistema. Eu vou agendar para minha avó, para minha mãe. Pai e filho, né? Existe uma criança, então nesse agendamento para terceiro, você vai informar esses dados. O sistema tem toda a auditoria de quem está agendando, então tem a parte administrativa, a gente consegue fazer um controle. Então, quem está tentando burlar o sistema e fazer essas vendas estão sendo monitorados. E quando você agenda para terceiro, isso registra também quem está agendando, né? Você que está agendando para alguém, vai ter um comprovante, vai estar em seu nome que você fez esse agendamento e para quem você está agendando. E tem os recursos também que é usado, mas pode ser expandido, que é um controle de check-in, se o cara que agendou realmente foi ou não, até para mensurar e calibrar a quantidade de vagas ofertadas, que a capacidade pode ser 50, e se o local oferta 50, mas está indo 30, dependendo, ele pode aumentar esse espaço ou até diminuir a programação, como a Polícia Científica fez. Ao invés de liberar mensalmente, evitando faltas, porque o cara, se ele agendar daqui 3 semanas, até 3 semanas muda muito. Se ele agenda para a semana seguinte, aquilo ali, a questão de presenças e aproveitamento dos agendamentos é muito maior. Eu ia até perguntar algo nessa linha para o Eric, se tem um grande funil de milhares de pessoas, algumas centenas ali, milhares conseguiram agendar. Como é que acontece isso depois? Como é que o sistema ajuda nisso? Tem uma marcação de presença, quem foi, quem não foi? Como é que vocês operam isso lá? Nós recebemos uma demanda do secretário de Planejamento justamente em relação a isso. Ele chegou para a gente e falou, olha, vocês precisam saber qual que é a demanda reprimida de vocês. Quantas pessoas procuram o serviço? E quantas conseguem? Até então, nós sabíamos dizer quantas conseguiam. Olha, a gente sabe que tantas pessoas conseguem agendar e tantas pessoas a gente atende por mês e tantas carteiras de identidade a gente imprime por mês. Mas qual que é a demanda? Toda a população do estado precisa, tá? Mas todas as 4 milhões de pessoas do estado estão procurando ao mesmo tempo? Não. Então, partindo dessa necessidade, nós procuramos novamente o Prodeste. Então, toda hora vocês veem que eu falo, nós procuramos o Prodeste. Né? Toda hora a gente senta e conversa, debate alguma coisa e sai um produto. Então, isso é muito bom. E nós falamos, olha, nós precisamos saber qual que é a demanda por município, por posto. E qual que foi a ferramenta que o Prodeste criou? Na página inicial do Agenda, agora são mostrados os municípios que têm o posto de identificação com vaga no Agenda. Então, se a pessoa clicou em Cariacica, o sistema, é um clique aqui. Então, se ela clicou e conseguiu a vaga, então tá lá, conseguiu a vaga, é um clique e um agendamento. Então, se ela clicou e não achou vaga, é um clique e 0 agendamento.
Então, nós conseguimos gerar relatórios disso por município, dizendo, em determinado período, por exemplo, na semana passada, eu sei que tantas pessoas procuraram o posto de identificação de Pedro Canário e tantas pessoas conseguiram agendar. Isso tanto por CPFs únicos, então pessoas únicas, pessoas diferentes, quanto repetido. Então a gente consegue clicar um botão no sistema para saber o número total. Porque eu tentei em Pedro Canário, não consegui, tentei em Montanha, não consegui, tentei em Mantenópolis, não consegui, então eu tentei Cariacica e consegui. Então eu fui em 4 cidades diferentes. Sim. O sistema pode, tanto, a depender do que eu quero saber, contar esses 4, a busca nas 4 cidades, ou contar na primeira que eu tentei. Sim. Que seria, em tese, o município que eu estou interessado. Você vê que a mesma pessoa está tentando em vários. Exatamente. Esse cruzamento. Então, nós conseguimos ter os dados tanto do total de procura, quanto dos acessos únicos, pessoas diferentes. Inclusive, esse ano, vocês até aumentaram para a gente saber esse número no intervalo de 1 ano. Sim. Então, isso tem nos ajudado muito no cálculo do atendimento que nós precisamos fazer, inclusive por município. E esse é, inclusive, um dos argumentos que nós estamos utilizando com os municípios para a importância deles entrarem. Porque entrando todos os municípios na agenda, nós conseguimos saber exatamente em cada município qual que é a demanda. Olha, em município tal e no interior isso acontece. Em alguns municípios, às vezes o número de agendamentos é até maior do que o número de cliques. Então, isso significa dizer que a população daquele município consegue acessar tranquilo e a população do município vizinho, que tentou no vizinho e não conseguiu, ainda consegue acessar nele e marcar. Então, isso para nós é uma ferramenta de gestão extraordinária. Excelente. A demanda é tão grande que vocês agora têm até isso, né? Quem está procurando e não está conseguindo, vocês têm esse quantitativo. A gente tem a polícia científica hoje como o principal parceiro e o principal usuário ali do sistema. Então, a gente sente as dores deles, né? Porque a gente pensa também no cidadão. E como a gente possui esses dados, essa ferramenta de geração de informação, dados estatísticos, relatórios, permite a polícia científica, junto com o governo, fazerem tratativas para aprimorar exatamente o atendimento ao cidadão na ponta. Aonde que eu preciso expandir, aonde que eu posso ter um problema, aonde que eu tenho uma demanda maior. Então, a nossa frente é ouvir as dores e as necessidades deles, olhar por sistema e pensar em soluções que vai gerar uma informação rápida para tomada de decisões. E eles conseguirem fazer uma gestão mais baseada em dados, acompanhamento, gestão, facilitação. E todas as melhorias que a gente pede, e eu sou muito sincero, eu não me recordo de uma melhoria que a gente pediu e não foi atendida. Olha. E de outra melhoria que a gente pediu e demorou, por exemplo. Desde o momento que nós passamos a ter essa interface mais direta com o Prodeste, todas as demandas que a gente levou, e não foram poucas, né, Alessandro? Não foram poucas, não. Foram atendidas, ou assim, olha, eu acho que a gente pode caminhar por isso aqui. Então, às vezes, a gente traz a necessidade. Exato. E o Prodeste vai pensar em como que ele atende. Às vezes, não é no relatório que eu pensei, mas é de outra forma. Sim. E tudo isso, sem gerar nenhum custo adicional para a polícia científica, a gente não precisa contratar, não precisa pagar nada a mais. Tudo isso feito por uma agência governamental, por servidores públicos e prestando um serviço de muita qualidade. Então, isso é muito bacana. Fico bem feliz de ouvir isso. E acaba que, assim, tem esse comprometimento grande do Prodeste, né, em relação a um serviço tão importante, tão crítico para a população, que é a emissão de carteira. E desde 22, já são 4 anos de sistema sendo aprimorado, com um cliente tão demandante, com uma demanda tão grande dessa, que a gente pode dizer que o sistema está super maduro, né? A gente tem uma oferta, hoje você falou, né? Qualquer órgão do Estado pode procurar, o Prodeste procurar, a CGE para começar a usar o sistema. Mas, Alessandro, recentemente, o Agenda também entrou na arquitetura corporativa. Então, essa oferta está maior agora, né? Você pode contar para a gente um pouco disso? Exato. Como você citou, o sistema está disponível e é bom reforçar para todos os órgãos do Poder Executivo Estadual. Então, quem não usa, pode fazer contato comigo, eu dou os direcionamentos, ou procurar a GPP da CGE, que são nossos parceiros, e a gente consegue fazer um encaminhamento para a utilização. É bem provável que
mais de 90% dos usuários dos órgãos não tem uma demanda ou uma complexidade igual tem a Polícia Científica com o serviço deles, mas tem muitos órgãos que têm serviços simples que poderiam estar disponíveis e concentrando ali, já tem uma ferramenta disponível para isso. Especialmente que ofertam coisas para o cidadão, né? Que acho que é onde a ferramenta brilha. Exatamente. O Estado do Espírito Santo, com a atuação da SEGER, do Prodeste e outros entes, a gente está numa pegada de transformação digital. Isso já é uma frente nacional e os estados todos os estados, grande parte dos estados estão com frentes de digitalização, de transformação digital. O Estado do Espírito Santo, ele tem expandido alguns produtos para os municípios. Então, a gente tem um grande case que está em todos os órgãos, que é o eDocs. Todo mundo utiliza, todo servidor utiliza, já é institucional. O eDocs tem mais de 20 municípios já expandido. E, em paralelo a isso, existe publicado em Diário Oficial, decreto da arquitetura corporativa, a qual o eDocs está associado, junto com a área estruturante, e o sistema de agendamento também. Inclusive, em fevereiro agora sofreu até uma atualização, então ali tem um ecossistema que permite, que tem essas partes estruturantes, que permite um pouco essa automação. A gente, um usuário, inclusive o Agenda pega carona nisso, por estar integrado essa área estruturante. Se um usuário for exonerado, ele mudar de lotação, ele perde o acesso automaticamente. Então não tem aquele problema se eu concedi o acesso, mas se o cara não faz mais parte, ele pode fazer uma bagunça aqui e ter acesso ao meu sistema. Como tem uma automação que roda diariamente integrada aos sistemas de origem, que são sistemas de RH, automaticamente essa parte de autorização ela é atualizada. Então, a arquitetura corporativa do Estado envolve lotação, a integração com SEARES, acesso cidadão e alguns produtos, né? Docs, Agenda. E agora entrou o Seleção também em fevereiro. Estamos com a frente do Agenda para expansão para os municípios. A gente entrou com um piloto recentemente agora em Bom Jesus do Norte. Já temos uma prefeitura usando, então. Já temos uma prefeitura usando. Legal. Então, a ideia a gente está conversando também com o Cachoeiro Itapemirim. Eles vieram conhecer alguns produtos, inclusive o eDocs, e aí o cara vai usar o eDocs, o Zeflow, a gente já apresenta os outros produtos, e o cara vê que o negócio é bom e está tudo integrado, ele vê a necessidade, se não tem o produto, entra. Então, hoje estamos com 7 órgãos a nível estadual utilizando ativamente, né? IEMA, Cefaz, Polícia Científica, SEGER, e o Bom Jesus do Norte. O IEMA é bem interessante, PROCON também, né? O IEMA é bem interessante de... quem já foi no Parque Estadual de Pedra Azul, né? Ou tem aquela marcação de visita para você visitar o parque, ou escalada lá nas pedras. Olha! O de escalada também é agendado, eles colocaram dentro do sistema de agendamento, é bem legal. Você usa o Agenda S para escalar Pedra Azul, muito massa. E antes de eles colocarem, eu já fui lá, fiz a trilha uma vez no Parque da Pedra Azul, e você tem que ir logo de manhã cedo ali, porque eles têm um limite para a questão de preservação ambiental, que eles limitam, vou chutar um valor aqui, mas um número, acho que era 100 pessoas no dia. Aí você tinha que ir muito cedo, porque se você perdesse aquele horário, aí eles concentravam demais muita gente no mesmo horário, porque você tem uma capacidade por dia. E você não havia uma distribuição referente a isso. Então ficou legal no agendamento que eles podem também fazer assim, minha capacidade é 100 pessoas, mas não preciso botar 100 pessoas ao mesmo tempo aqui, eu posso distribuir ao longo do dia isso. E eles passaram a ofertar essa visitação ao espaço via sistema de agendamento. Então já fica como uma ideia assim, não necessariamente é só serviço complexo, você pode ter uma estratégia de distribuir, escalonar e evitar do cara perder o tempo e chegar lá. E não ter o serviço ofertado ou ser proibido de acessar algo que tem limite, que tem vagas, que tem disponibilidade. Potencialmente, qualquer serviço presencial se beneficia do Agenda. Se beneficia. Né? Do mais simples aos mais complexos. Exato. O fato da pessoa ter que ir lá enfrentar uma fila, isso é comum em vários locais. O sistema ele tem uma área de cadastro dos serviços, né? Que, quais os serviços que o órgão disponibiliza.
e depois a agenda que você cria uma programação com vagas e isso vai ficar disponível ali na internet para o cara clicar e agendar. Legal você ter falado essa questão da arquitetura e do EDOCS e tudo mais, porque nós já conversamos aqui que todos os 68 órgãos do Estado já estão potencialmente prontos para usar o Agenda se quiser, por causa de toda a integração. E a gente sabe que o EDOCS, para uma prefeitura entrar no EDOCS, ele precisa organizar isso, precisa ter essa integração também. Então, a principal barreira que é usar o EDOCS já está vencida, agora o Agenda e outros serviços Acaba em uma semana já está operacional, né? Como você falou. Mandar um salve para Bom Jesus do Norte, primeira prefeitura a usar o EDOCS, a primeira a usar o Agenda, então de parabéns aí, destaque. Excelente. Fico muito contente de saber o potencial desse produto e a forma como ele está sendo tão bem usado pela Polícia Científica. Vocês estão de parabéns. E com isso, ponto final no nosso podcast. Agradeço imensamente a presença de vocês dois. Foi muito esclarecedor essa conversa de hoje. Um grande agradecimento para o Eric, da Polícia Científica, para o Alessandro, do Prodeste. Vou abrir aqui para as considerações finais de vocês. Pode começar. Primeiramente, em nome do Período Geral da Polícia Científica, agradecer pela oportunidade de participarmos aqui deste programa. Para nós é uma satisfação a parceria que temos com o Prodeste, principalmente no desenvolvimento dessa ferramenta tão importante que é o Agenda ES, que é um serviço que possibilita ao cidadão acessar a emissão da carteira de identidade dele. Então, e me direcionar quem está assistindo aqui, para a gente sempre deixar claro que os problemas que recebemos, né, das reclamações são a respeito da quantidade de vagas. O sistema de agendamento se mantém sempre resiliente, a gente não tem registro de queda, de indisponibilidade dele, mesmo com tantos acessos. E, então, deixar claro para a população que nós já aumentamos muito a quantidade de vagas ofertadas. Como eu mencionei aqui, de 2009 para 2026, nós saltamos de 16 mil para 44 mil atendimentos por mês. Vamos continuar nessa toada de aumento, de inovação no nosso modelo de atendimento. E nós garantimos a todos que nós vamos conseguir cumprir essa meta de emitir a carteira de identidade para toda a população até 2032. Então, esse problema hoje que nós vemos de agendamento, de dificuldade de agendar, esse é um problema com data de validade. Isso, com toda certeza, ele vai ser resolvido. E, futuramente, o agendamento será tranquilo, como é em todos os outros serviços. É você entrar e agendar. Então, não vai ser esse agendamento das sextas-feiras para o resto da vida. Assim que a demanda estabilizar, a gente começa a flexibilizar até conseguir ofertar as vagas diariamente. Por enquanto, as vagas são sempre às sextas-feiras, às 8 horas da manhã, no site agenda.s.gov.br. E, por fim, como o Alessandro mencionou, como cada órgão tem, inclusive, essa flexibilidade, nós, da Polícia Científica, também flexibilizamos. Então, além das sextas-feiras, todos os dias, também às 8 horas, tem as vagas do Face a Face de Cariacica. Face a Face. Legal. Então, no sábado. No sábado também. Então, para quem procurar nos outros dias que não a sexta-feira, às 8 horas da manhã é somente para Cariacica. Mas o cidadão tem sempre uma opção para todos os dias. No mais, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Aproveitar, a Polícia Científica, ela é um grande parceiro aí, né? E um grande case de picos de acesso. Então, eu fico muito tranquilo aqui em convidar todos os órgãos que não utilizam o produto, utilizar, porque... E prefeituras. E as prefeituras, que a gente começou com o piloto, mas a ideia é expandir. Mas principalmente os órgãos, né? As secretarias, porque a gente está dentro do Poder Executivo. Então, a gente visualiza economia de Estado aí, ao invés de cara contratar ou customizações, ele tem um produto já pronto, 0800, sem precisar ter custos, com uma equipe ali altamente qualificada, em um ambiente resiliente, com a atuação e esses picos de acesso na sexta-feira em concentração às 8 horas, isso fez a gente migrar o ambiente para containers, para OpenShifts, ambiente escalonado, colocar uma infraestrutura muito boa para suportar esses picos de acesso. Então, o sistema aguenta. Ele não cai, não fica fora. Então, o sistema está preparado para aguentar todos os órgãos entrarem, utilizar o sistema e essa expansão para o município. E, consequentemente, se tiver algum pico, alguma necessidade de a gente escalar recursos, a gente vai escalar e disponibilizar, que vai ser uma instância só. Agradecer
o apoio e a parceria da SEGER nesse projeto, que ela está com uma frente para expandir para os municípios, realizando alguns suportes. Ao Tiago lá, que está de frente desde o início comigo, depois eu assumi a gestão, ele continuou. Ao próprio Luciano, que também atuou no projeto, tá? Na parte de UX, aquelas telinhas ali, grande parte ele implementou. Então é um produto que a gente fica gratificante de ser um desenvolvimento interno com servidores da casa e está fazendo sucesso aqui em questão de governo. E agradecer o patrocínio e o apoio da diretoria do Prodeste, Marcelo Cornélio, Sandra e agora o Sandro, no apoio aí, no desenvolvimento e na confiança que ele tem ali com o pessoal da casa. Excelente. Muito bom, gente. Eu faço aqui um agradecimento especial à Adélis, que cedeu esse espaço sensacional para esse episódio. E agradeço a você também que está assistindo a gente até agora. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E nos vemos no próximo episódio do podcast. Um abraço, gente. O Agenda aguenta. Olha, massa. Acabei com... O Agenda Se vai cortar, eu não sei, vai cortar. Mas eu mandei. Vem na hora aqui.